Oi, meus amores! Agora nós teremos aula de geografia. Vamos lá? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer as correções das páginas 238 a 243. 238. Diálogo com o texto. 1. O ser humano depende dos recursos da natureza para sobreviver. Então, quais são esses recursos? Água, solo e vegetação. 2. Por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? As mudanças não podem ocorrer sem um planejamento para não prejudicar o meio ambiente. Então, quando bem planejada, não causa danos à natureza. 3. Quando uma paisagem passa por transformações, é muito importante preservar elementos que serão necessários para se conhecer a história local. Entretanto, nem sempre isso acontece. Observe as imagens do Largo da Carioca no Rio de Janeiro, criadas pelo artista gráfico e ilustrador Guta, em diferentes épocas. Então, nessa imagem é de 1608. O futuro Largo da Carioca era apenas uma paisagem natural. Então, nota-se uma lagoa, muito mato, poucas casinhas, uma capela e ao fundo vê-se o Corcovado. Nessa imagem, ela é de 1824. Então, o grande Hospital Venerável da Ordem Terceira da Penitenciária, o VOT. Então, foi construído diante do convento Santo Antônio. Então, as casas se multiplicaram e já ocupavam o morro à esquerda. Então, já houveram muitas transformações. Na imagem de baixo, ela foi de 2000, então final do século XX. Então, enormes edifícios modernos substituíram as antigas construções. Então, a paisagem natural desapareceu totalmente. Então, para analisarmos bem as fotos, nós vamos usar aquelas perguntinhas que nós estudamos na página 227. Então, o que, onde, quando e como. Vocês lembram? Então, o que? Para saber o que está sendo representado na imagem. Onde? Qual o local onde essa paisagem está inserida? Quando? Pode se relacionar tanto a tempo geográfico, o período do ano ou do dia, quanto ao histórico, paisagem antiga ou atual. E como? Para saber de que forma está sendo representada essa imagem. Então, vamos para a página 240. Agora, responda. Letra A. Você acredita que as transformações que ocorreram ao longo dos anos foram planejadas de forma a não comprometer a natureza? Sim ou não? Não, né? Por quê? Então, justifique sua resposta. Porque as mudanças, elas foram acontecendo sem planejamento. Então, fazendo com que a paisagem natural desaparecesse totalmente, né? B. Quais construções foram erguidas entre o período da segunda e da terceira imagens? Quais foram preservadas? Então, foram feitos vários tipos de construção, né? E o único preservado foi o Hospital da Ordem Terceira. Letra C. O local foi modernizado com os avanços da tecnologia. Que melhorias ocorreram? O que você acha que ocorreu de melhor naquela última imagem? O local foi modernizado? Então, construíram praças, edifícios para residências e comerciais, iluminações foram modernizadas, árvores foram plantadas, tem transportes. Então, ocorreram muitas mudanças, muitas melhorias. O que aconteceu com o Morro do Corcovado?
ele ficou escondido, né? Porque as construções ocuparam todo o espaço. 4. O processo de transformação da paisagem nem sempre se volta para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Pelo contrário, às vezes pode trazer sérias consequências. Leia. Problema: a fumaça lançada no ar por fábricas automóveis queimadas. Consequências: desenvolvimento de doenças respiratórias e da pele. Soluções: instalar filtros antipoluentes nas fábricas, regular o motor dos carros e investir no transporte coletivo. Agora é com você. Complete as linhas a seguir, identificando as consequências e as soluções para cada tipo de problema. Então, o que você está vendo nessa imagem? Lixo, né? Então, problema: falta de coleta ou tratamento do lixo que polui o solo e o ambiente ao seu redor. Então, a consequência, o que causa, né? Traz muitas doenças e ratos e insetos. Soluções: reciclar o lixo e não jogar resíduos nas ruas, nos rios, nos mares e nas praias. 242. O que vocês estão vendo nessa imagem? O problema: poluição sonora, né? Causada por excesso de ruídos, máquinas, veículos, fábricas, alto-falantes, músicas, né, em alto volume. Então, a consequência, então, pode trazer, né, problema auditivo, pode causar dor de cabeça, insônia, agitação, dificuldade de concentração. Então, a poluição sonora pode causar tudo isso. E as soluções. Então, o que nós devemos fazer, né? Então, evitar locais com muito barulho. Quem trabalha em lugares com muito barulho tem que usar proteção nos ouvidos. 5. Leia a tirinha e responda. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e o M-Boy de cobra? E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Por que Papa Capim chamou o desmatamento de progresso? Porque ele quis dizer, o progresso significa desmatar. Muitas vezes, a situação problema. Muitas vezes, as paisagens são modificadas para as pessoas adequarem os lugares à própria vida. Pensando nisso, observe a imagem abaixo e proponha soluções para a situação apresentada. O relevo de determinada região torna-se um obstáculo para a passagem de um lugar para outro. Então, o que pode ser feito para facilitar essa transposição? Então, o que pode ser feito para facilitar essa passagem de um lugar para o outro? Agora nós vamos para a página 244. Hora do texto. Tem literatura na geografia, paisagens, trabalho, mudanças. Como você já sabe, o espaço pode ser transformado tanto pela própria natureza como pela ação do homem. Então, essas transformações criam novas paisagens e podem interferir na vida das pessoas e dos animais, de modo positivo ou negativo. Então, a respeito dos animais que moram em diferentes paisagens, é que a cada vez que se desmata ou se queimam a floresta, eles ficam sem moradia, perdem suas famílias, né? Ficam sem referência. Então, isso é um modo negativo, né, para os animais. Então, leia um trecho da história do livro Era Urso, de Frank Taslin, e saiba o que aconteceu. Era urso?
Era uma vez um urso que gostava muito de passear pela floresta. Um dia, ele olhou para o céu e viu um bando de gansos voando para as zonas mais quentes. As folhas das árvores haviam amarelecido e começavam a cair. O urso sabia que o inverno estava chegando. Quando os gansos voavam naquela direção e as folhas caíam das árvores, era sinal de vento e neve. Ele precisava arranjar uma toca para se esconder. E foi exatamente o que ele fez. Dias depois, dezenas de homens entraram na floresta, carregando mapas enormes, binóculos e estranhos aparelhos. Andavam de um lado para o outro, faziam cálculos e pareciam muito ocupados. Depois chegaram outros homens, traziam imensas pás, tratores e serras elétricas. Derrubaram árvores, cavaram buracos e transportaram a terra retirada em gigantescos caminhões. Trabalharam bastante, mudaram tudo de lugar. Quem ali chegasse não reconheceria a antiga floresta. Uma grande fábrica foi construída em cima da toca onde o urso dormia. As chaminés atravessavam a neve e soltavam fumaça para todos os lados. E então chegou a primavera. O urso acordou, espreguiçou-se, coçou o nariz e bocejou. Subiu os degraus, chegou à porta da toca e parou de repente. O que era aquilo? Onde estavam as árvores? Cadê os pássaros? E as flores? O que havia acontecido? Frank Taslin. Troca de ideias. Então, as transformações que ocorreram no espaço descrito nessa história trouxeram mudanças úteis para a vida das pessoas? O que vocês acham? E para a vida dos animais? Depois nós vamos falar em aula, tá bom? Vamos trocar ideia com os colegas. Sua criação, página 245. Desafio final. A proposta: planejar a construção de casas na imagem que se encontra no final do caderno, é na página 246, tá? Sem comprometer a paisagem ali existente. Então, para tanto, leve em consideração os seguintes aspectos: local da construção e elementos que serão inseridos nessa paisagem, e local dessa paisagem que deverão ser preservados. Então, página 246. Então, atividade, páginas 245 e 246. Um beijo e bom final de semana!